Uma empresa pequena, bem administrada digitalmente, ela passa a ter uma presença digital imensa. Você precisa desenhar o teu modelo operacional para que ele esteja pronto para absorver uma tecnologia emergente. Muitas vezes quando a gente está pensando numa jornada tecnológica, a gente está pensando numa macro definição muito grande e ambiciosa sobre o futuro e a gente não consegue dar o primeiro passo. O que está todo mundo falando sobre AI? Vai substituir o humano? Tem uma parte do valor que é intangível. Que muito provavelmente não está capturado, né? Que não está capturado. E a única forma de capturar seria digitalmente. Como que se catalisa valor digital? Olá a todos, eu sou Leandro Cizotto, sócio da Action. A Action, desde sempre, ela se propõe na sua essência em ser um parceiro de negócios da estratégia de execução. Até hoje, né, ao longo dos 8 anos de história que a gente fez isso através de finanças, aportando expertise financeira e através de vários produtos como Finance as a Service, o nosso BPO de back-office, mais recentemente através de uma atuação em mercado de capitais, M&A e outros tipos de captação. Mais recentemente tem sido interessante a gente executar esse propósito de uma outra forma, ajudando empresas em jornadas de gestão que envolvem uma transformação tecnológica. E a gente tem feito isso através de uma parceria muito promissora, com um time que a gente conhece já há algum tempo, e esse time está aqui representado na figura do Oliver Cunningham. Oliver, um prazer contar com a tua presença aqui. Hoje vai ser um dia muito legal para a gente tratar sobre empreendedorismo e sobre tecnologia, né? Prazer todo meu, Leandro. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Oliver, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre a tua história para o pessoal te conhecer. Bom, consultor de vida inteira, de trainee de consultoria internacional. Tive uma saída ali na época dos anos 2000. Logo depois eu empreendi pela primeira vez, quebrei pela primeira vez, que eu acho que todo mundo tem que ter uma quebra no seu currículo, então a minha foi logo nessa passagem aí. Aí voltei para essa firma em 2009 e continuei minha carreira de consultor normal, especializado em serviços financeiros, até aí tudo muito normal. Quando foi 2015... um dos meus sócios chegou de uma viagem internacional e me perguntou sobre fintech. E eu honestamente não tinha uma resposta boa para dar para ele. E eu fui olhar. E ao olhar eu levei um susto, talvez dos maiores da minha carreira. Não só eu, na pessoa de um profissional, como o meu time e toda a minha oferta estava numa rota de obsolescência muito mais rápido do que eu sabia. Você estava numa rota de consultoria e de repente teu portfólio ele já não atendia mais a realidade que você começava a enxergar. Mesmo o modelo de consultoria, a transição que a gente está passando, Leandro, é uma transição de carbono para silício. E isso é muito difícil. A gente está acostumado a entregar conhecimento através de hora-homem. Hora-homem escala mal para burro. Não é um modelo que vai vencer daqui para frente. No entanto, a gente tem uma baita oportunidade de continuar entregando conhecimento, só que digitalizado. Mas essa transição é difícil de entender. E foi aquilo que eu vi naquela hora. Eu não entendia as ramificações que aquilo teria naquele momento, mas eu entendi que algo podia ser feito. Então, em 2015, eu comecei uma transformação pessoal assim, meio gigantesca. Voltei para a escola, reposicionei toda a área e comecei a me reinventar para poder achar que tinha uma chance no mercado que eu estava vendo chegar muito rápido. Chegar, né? Então, a minha primeira coisa foi ir para o MIT. Fiquei 3 meses lá tomando o primeiro banho de loja. Mas isso era insuficiente para eu habitar esse mundo, que eu já tinha entendido que era o nosso caminho. Nós não teríamos opção. E aí começaram as fases mais intensas. Foram 2. Primeiro, eu fui fazer um mestrado em moedas digitais com um cara que eu acho talvez uma das cabeças mais brilhantes do mundo de Bitcoin, porque no meu mercado, naquela época, ainda muito focado no mercado financeiro, o que agredia o mercado financeiro de forma do raciocínio era o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin tem política monetária em código, tem fim de banco central, não tem banco fracionado, crédito fracionado. Ele tem uma lógica inerente que ela é radicalmente diferente do que a gente tem no nosso sistema financeiro. Então, eu falei, cara, eu preciso ir nesse lugar, eu preciso ir no lugar mais distante possível, e fui fazer esse mestrado com o Andrés Antonopoulos, isso durou 2 anos. Então, isso cuidou do lastro acadêmico da coisa. Só que a academia nunca é suficiente, muito menos nesse espaço. O que importa é botar a mão na massa. E aí, conversando com a liderança da firma na época,
a gente entendeu que precisava começar a fazer um monte de trabalho de troca de permuta, ou seja, eu me aproximava através das corretoras de cripto, os robo-advisors que estavam nascendo naquela época, esses robôs que montam carteira de investimento, que Certo. teve a sua fase, e a gente levava o que a gente tinha de muito bom, né, que é uma consultoria global de lastro, e aprendia muito. Então aí eu comecei a cuidar do acadêmico e do prático. Aí começou toda a minha sequência de hematomas, cortes e cicatrizes, que hoje é a única coisa que eu sinto que me legitimiza para estar aqui, entendeu? Foi assim que você caiu de cabeça nesse mundo. Porque, de certa forma, fazer essa entrada, a gente, quando sai de business e tenta, de alguma forma, passar por esse processo de transformação ou entrada pessoal no digital, sempre tem um viés que não é muito natural, né? A gente sempre acaba tendo que passar por essa J-curve até pessoal para fazer isso, né? Cara, eu vou te dizer que a maior barreira é ego. Sabe por que a maior barreira é ego? Porque a gente adora falar que é especialista. A velocidade que o conhecimento está vencendo, pensa no que nós estamos vendo agora. A realidade de inteligência artificial, ela muda em questão de meses. Se eu falar que eu sou um especialista em AI hoje, nada garante que eu vou ser o mesmo especialista que há 6 meses. Então, eu não gosto da palavra especialista. E naquela época, como consultor e líder de uma prática, eu tinha que ser o especialista. Você tem que provar que você é especialista o tempo inteiro. Você sabe o que eu fiz? Eu tirei do meu cartão de negócio a palavra sócio, líder, e botei aprendiz. E comecei a me apresentar assim. E desde então, basicamente, eu entendi que a vantagem competitiva pessoal e, honestamente, no nível organizacional, é aprender rápido. Sim. Essa é a única vantagem competitiva sustentável que tem. E, Oliver, nas minhas interações com você e no entendimento da tua jornada mais atual, estratégia e tecnologia hoje são a mesma coisa. Uhum. Por mais que a gente ache bonito dizer isso, internalizar isso não é fácil, compreender o que isso quer dizer também não é fácil. Me fala um pouco a tua visão sobre o que você quer dizer com isso. Tanto não é fácil que eu tenho que ficar me policiando, porque alguém que já vive isso há alguns anos, para mim isso é muito natural. Elas são 2 lados da mesma fruta, para mim é muito normal, mas eu entendo que isso ainda está meio a meio. Eu converso com lideranças que já entenderam isso, que entenderam que o seu negócio de alguma forma já é tecnológico, e outros que ainda não, que ainda entendem que a tecnologia é aquilo que eu tenho lá no departamento, que eu uso para automatizar algumas funções do meu negócio. A primeira real interpretação que isso é uma verdade é condicionante para você ter sucesso na jornada que a gente vai discutir daqui a pouco, mas grande parte da falha, e é uma taxa de falha alta, como você sabe, é porque isso não está bem entendido. Tá? Porque isso tem ramificações muito importantes, não só para o que é tecnologia em si, mas o que um negócio tecnológico, inclusive, passa por economics diferente, uma lógica monetária diferente. Eu vejo que isso tá doendo para ser absorvido, e talvez seja natural. A gente tem que lembrar, a gente passou os últimos 100 e tantos anos aperfeiçoando aquele modelo que nasceu na Revolução Industrial. E a gente vem investindo muito em aperfeiçoá-lo. E, honestamente, ele foi muito bem sucedido, ele nos trouxe até onde a gente está agora. Só que ele não vai levar a gente daqui para frente. Indo de fora para dentro, né, de como que esse fenômeno vem de fora para dentro, a gente observa que do ponto de vista do consumidor para dentro da empresa, tem 2 condicionantes que são fundamentais nesse processo, né? Primeiro é a hiperpersonalização. A gente antes estava acostumado a enxergar dentro dos negócios um go-to-marketing que você segmenta o seu B2B ou o seu B2C em grupos e a partir disso define pacotes, né, de serviço e pacotes de atendimento. E hoje cada consumidor acaba sendo um segmento para você. E o segundo é uma hiperinteração, né? Porque anteriormente você ia lá, pesquisava, enxergava como aquele consumidor se comportava, voltava, estabelecia uma estratégia e ia. E hoje o consumidor está te dando informação o dia inteiro, a toda hora, a partir do momento que ele interage com um produto digital que você enxerga quase que automaticamente, né? Como lidar com isso? Então, cara, eu acho que, assim, vencer no espaço digital ou no espaço híbrido, porque
não existe só o espaço digital, né? O mundo físico não vai para lugar nenhum. Ele vai continuar aqui e a gente vai continuar interagindo com ele. Só que ele está no mesmo tecido que o digital. Portanto, ele será híbrido, né? O seu consumidor é o mesmo em última instância, né? É o mesmo e você vai interagir com ele nas duas instâncias. Alguns negócios são mais puros, né, digitalmente do que outros, mas na prática o que a gente precisa falar mesmo é de um ambiente híbrido. Uma das características de quem vai ganhar o jogo, ou quem já está ganhando o jogo, porque isso é uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar, né? A gente está vivendo um momento diferente do que era há 5, 6, 7 anos atrás. Quando tudo era uma promessa. Olha, cuidado, você precisa inovar porque o teu negócio vai mudar, alguém vai roubar teu cliente. O verbo era futuro. Acabou. Está acontecendo, já tem gente ganhando e tem a maioria perdendo. E uma dessas características absolutamente claras é a hiperpersonalização. E talvez para qualificar isso é hiperpersonalização at scale, em escala. Tá? Isso que precisa ser entendido. Por quê? Porque hiperpersonalizar, posso pegar você e hiperpersonalizar algo para você, tudo bem, mas você não vai pagar minha conta da minha empresa toda. Eu preciso fazer isso centenas de milhares de vezes no B2C e algumas centenas de vezes no B2B. E, portanto, é um jogo de personalização em escala. Como é que isso é feito, né? Eu gosto de mencionar, tem um exemplo que eu gosto de dar que é muito simples e tangibiliza para as pessoas. Se a gente pegar, eu falo isso muito quando eu dou aula ou quando eu dou palestra, peço para a plateia, falo assim, cara, mostre seu celular para mim. Todo mundo me mostra um tablete preto com um retângulo que parece um chocolate, né? Então, são todos iguais, não importa a marca, por fora eles são idênticos. Você pode ter 100 mil pessoas numa sala, você não vai ter, mas digitalmente você vai ter. Se você pedir para abrir aquela tela, nenhum será igual ao segundo. Toda a configuração interna será absolutamente aquela configuração que aquele cidadão resolveu fazer. E isso é através de eu viabilizar hiperpersonalização através de mecanismos que você faça isso e eu posso escalar. Então esse é um bom exemplo. E esse é o nome do jogo. E você tocou numa coisa que eu acho que a gente tem que salientar, porque a gente vem falando em era do cliente há quanto tempo, cara? Já faz um bom tempo. Puta, 20 anos. Não, foco no cliente, foco no cliente. E eu acho que, de certa forma, estava todo mundo acertando o movimento. Só que a gente ainda não tinha o ferramental. O ponto é, e o que me preocupa hoje é, nós temos esse ferramental. Hoje o fato é que todo mundo que botou um produto digital no mercado, ou um famoso companion, né, alguma forma de se conectar com o seu cliente, um canal digital, um site, o que quer que seja, qualquer variável da sua presença digital, que hoje é multifacetada, significa que teu cliente está conversando contigo. Ele está te contando que horas ele usa o que você disponibilizou para ele, onde ele vai mais, o que ele usa menos. Isso tudo ele está te dizendo. E eu vou te dizer, cara, assim, o percentual de clientes com quem eu trabalhei e vejo que aprendeu a falar essa linguagem e, portanto, ouve o seu cliente nessa forma de comportamento digital de forma constante, é capaz de interpretar, porque não basta ouvir, vou ouvir, eu preciso ser capaz de interpretar isso, tecnologicamente desenvolver alguma coisa e disponibilizar amanhã. É o que você vê todo dia no teu telefone, todo dia pinga alguma coisa nova em alguém. Esses caras aprenderam esse ciclo, esse curto-circuito de relacionamento, comportamento digital, resposta digital muito rápido. Sim. Mas, cara, assim, isso é uma parcela muito pequena. E mesmo aqueles que já criaram, eu tenho um monte de gente com que eu conheço que tem produtos digitais, produtos importantes, e não ouve os seus clientes. Isso é fatal. E é interessante porque a gente vê esse discurso e esse ponto de monetizar os dados, de trabalhar com os dados já há algum tempo. E o ano passado nos trouxe um verdadeiro susto, porque o fenômeno da AI generativa nos colocou diante de um novo horizonte de potencial e de possibilidades a partir do uso dos dados. Mas, no final das contas, você precisa ter feito sua lição de casa prévia de ter os dados em boa qualidade e em um histórico razoável à sua disposição. E eu acho que isso trouxe um certo senso de urgência para as empresas que só enxergavam esse aproveitamento dos dados lá no futuro e não davam muito foco para isso, para ter que correr atrás disso agora, né? Você observa isso? Cara, eu acho até engraçado, se eu fosse bem honesto com você, porque haja hype, né? Pelo amor de Deus, é hype para tudo que é lado. E honestamente, eu acho que, de novo, né, o hype, o grande problema do hype é que ele tira o significado real de uma coisa. Então, cara, AI é algoritmo, de alguma forma. Certo? E a generativa é uma vertente mais moderna, né, com algumas características bastante importantes, mas no fundo, elas são todas descartáveis, cara.
todo LLM, todo Large Language Model, modelo de linguagem, que é o que o ChatGPT é, o Gemini é, o Falcon é, todos eles são descartáveis. Tá? Eles são descartáveis porque você replica. Como é que você replica? Você retreina com o quê? Com dado. Ou seja, não existe AI sem dado. Você fala de senso de urgência, para mim, na verdade, é uma dissonância cognitiva mais do que isso. Porque o tema de dados vinha sendo falado, era outro hype, a tal de monetização de dados, que muito poucos conseguiram, de fato, resolver essa equação. Mas o mais engraçado é que o boom de AI não é que ele está gerando urgência e uma nova compreensão da importância de dados, não é isso. É que alguns poucos perceberam que se eu não arrumar os dados, esquece falar de AI, é palhaçada. Não tem lógica você falar de machine learning e de AI no seu business se você não está com dado bem organizado. Infelizmente é uma verdade. E assim, esse entendimento ainda está muito cru. É como se eles falassem muito da noiva, que é AI, mas não falam do noivo, que é o dado. Entendeu? Eles para casar, para ter algum tipo de valor como produto, tem que estar junto. E não está tão óbvio isso assim. Então, assim, eu ainda vejo um problema de engenharia de dados muito maior do que ciência de dados. Ciência de dados é que todo mundo está investindo em ciência de dados. Como é que eu vou fazer pesquisas? Como é que eu vou fazer estatísticas? Como é que eu vou aprender ciência de dados? Beleza. Cara, o dado não está nem na mão dos caras. Como é que você vai fazer ciência de dados? E é curioso porque nesse exato momento a gente está começando a ver um processo que ele é uma grande separação, né? De um lado, você tem as empresas que efetivamente conseguiram se preparar para esse momento e conseguiram compreender esse potencial de captura de valor em cima dos seus dados e se estruturar internamente para isso. Essas empresas estão ficando muito grandes e elas estão começando a virar grandes octopus e abrindo tentáculos justamente nos segmentos tradicionais. E elas estão se distanciando até em valor de mercado, né? Você vê lá fora, sei lá, as 25, 30 maiores Big Techs, elas estão começando a se distanciar muito do segundo pelotão das empresas, né? Elas já estão bem distantes. E as empresas do segmento mais tradicional, digamos, elas estão tentando falar de dados e alimentar essa cultura de dados internamente, mas estão falhando a uma taxa que, como você me falou outro dia, é uma taxa de startup, né? Uma taxa de 85%, 90% em falha de projeto de transformação digital é uma taxa de falha de startup. Essa é a ironia da coisa. Pois é, me fala um pouco sobre o que você está enxergando em cima disso. Então, cara, assim, aí isso desdobra uma série de coisas, mas esse teu ponto é bem importante. É o que mais me preocupa, tá? Porque no fundo, é a nova versão da linha da pobreza. Tá? É a linha digital. Aqueles que já estão nela ou avançando bem, depois de tê-la cruzado, estão capturando uma parcela muito desproporcional de valor. Tanto que você tem esse grupo de empresas que vale tri. Bom, olha o que aconteceu com a Nvidia nos últimos 3 meses. É um caso ridículo, sabe, de centenas de bilhões para 2 tri, eu acho que já é um caso que vale a pena até olhar. Mas esse pessoal, ele volta naquele ponto que eu te falei, não é mais uma promessa. Quem está fazendo e está fazendo mais ou menos bem, está botando valor para dentro e está acelerando essa curva. Mas a vasta maioria, nessa taxa que você falou, tem consultoria que calcula na casa de 70%, tem outra que calcula na casa de 95%. Para a empresa incumbente, empresa que já vive há muito tempo, pensa no que essas organizações investiram nesses processos. E nessa taxa de sucesso está tudo sendo jogado fora. Mas isso é algo que eu venho falando há alguns anos já, cara. Você não vai comprar a sua transformação digital. Não adianta o teu CIO ir lá, chamar um vendor e vai vir tal e tal provedor e assim resolver o meu caso. Não vai acontecer. Vai passar por vai ser um sangue, suor e lágrimas digital forte. A tua cultura vai ter que mudar. Tá? Isso é difícil de fazer, até porque ninguém define que cultura quer ter. Fala só que a cultura vai mudar, mas ninguém tem uma conversa objetiva sobre como é que ela muda. 2, você precisa começar a entender, nasce um skill gap gigantesco, porque para pensar, se a gente for perguntar quem está nos ouvindo ou quem participa das minhas palestras, das minhas aulas, fala assim, cara, desenha a tua empresa, o que aparece normalmente é um organograma. E o organograma já não é mais o símbolo da empresa digital. Vou te dizer, o organograma hoje é símbolo, é um símbolo dos problemas que a gente tem. Para pensar, se a gente tem área de finanças, marketing, vendas, atendimento, todo mundo fracionado, significa que a gente tem pequenas piscinas de dados. Esse dado não está fluindo, eles não estão interagindo, cada um com o seu, múltiplas versões da mesma verdade, está todo mundo tentando se entender, ninguém sabe qual é o número verdadeiro. Cara,
nesse ambiente, esquece. A empresa digital que vai conseguir vencer, fazer a hiperpersonalização e tudo que a gente está colocando na mesa, no coração dela tem um rio de dados que flui de forma extremamente ampla e suave. Fácil, certo? E tem uma fábrica de AI em cima dele, aprendendo, tá? Alimentando times em portfólios de inovação e extração de valor. É um conceito de organização radicalmente diferente do que aquilo que a gente conhece, que é o industrial, que eu tomo cuidado ao bater nele, porque ele foi muito importante. Ele foi muito válido, só que ele só não vai ser mais daqui para frente. Onde tudo é fracionadinho, eu preciso especializar para poder escalar. Isso já não é mais verdade. Inclusive, né, a gente estava falando agora há pouco, no que tange ao que é fazer finanças, né, em corporações, no presente, o que é nesse futuro que já é cada vez mais presente, nesse modelo estático, a gente sai de uma área financeira que acumula informações e te dá uma mesma visão estática sobre um dado portfólio, sobre uma dada BU ao longo do tempo. E é uma área financeira que passa a ter que trabalhar cada vez mais com uma visão de projeto, né? É muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, em agro ou em construção civil, onde você desenha um projeto, você desenha uma iniciativa, você executa essa iniciativa e você mede, né? Isso, logicamente, é feito nas empresas, mas agora tudo vai ser projeto, né? E tudo vai ser iniciativa e você vai medir um cohort, um CAC LTV. Você vai ter ali um impulso e uma resposta. Um impulso e uma resposta. E seu negócio vai passar a ser gerido de uma forma menos estática, com os mesmos indicadores financeiros do teu mesmo dashboard, para passar a ser uma gestão de projeto, né? Você enxerga isso também quando você olha para a gestão? Aqui a gente precisa até dar um passo para trás, porque quando a gente estava falando de estratégia e negócios, né, tem algumas verdades absolutas que estão na essência desses paradigmas novos que eu acho que são mal compreendidas e que são culpadas por essa taxa de falha excessiva. São duas coisas. Primeiro, o que definia uma organização, tá, no modelo industrial eram os custos de você organizar a cadeia de produção. Okay. Tá? Isso Porter e Henderson da BCG documentaram super bem. Você botava dentro de casa aquilo que você precisava organizar rápido e mais barato para poder gerar um produto. Tá? E aí isso definia o contorno da sua organização. Esses custos, eles caíram de forma exponencial. Hoje eu já não tenho mais a necessidade de retenção da cadeia. Então, a gente está passando por uma horizontalização desses blocos. Sim. O que significa que estratégia já não é mais apenas cadeia versus cadeia. É redefinição de como esses blocos se realinham. E aí eu posso estar participando de uma parte de cadeia e entrar num outro mercado lá do outro lado. Então, estratégia ficou interessante de novo, porque eu tenho que pensar de estratégia como é que ela define um mercado e não só uma cadeia. Isso é uma verdade muito importante. E a realidade econômica, pela mesma razão dos custos de organização de uma cadeia que mudaram, para pensar, né? Quanto custa a segunda cópia de um software? Exato, Zero. Isso. Quanto custa o segundo assinante na plataforma? Ele custa tendendo a zero. Não custa zero, mas tendendo a zero. É o que a gente chama de custo marginal tendendo a zero. O economics, né? O modelo, as finanças de um modelo de negócio, onde o custo marginal tende a zero, é radicalmente diferente. Tá? O meu gasto está em botar o máximo de gente possível dentro daquele produto, porque não tem o custo variável de escalabilidade. Eu preciso escalar o mais rápido possível. Então, eu tenho o CAC de um lado, que é, bota o máximo de gente aqui dentro possível, certo? E mantenha eles aqui dentro o mais tempo possível. O famoso LTV, valor do cliente no tempo. Por isso que você começa a investir em retenção. E aí começa a mudar finanças, porque finanças tem algumas vacas sagradas, certo? Você não tem nenhuma contabilidade com projeção, certo? Uma contabilidade é base em fato gerador. Sim. Essa é a verdade, certo? E esse é o lado bom disso. Você crava uma verdade na contabilidade. Só que se você delimita uma fonte única da informação. Exato. Né? Só que agora que eu preciso falar de LTV, parte do meu número é histórico. Parte está no futuro. Parte está no futuro. O passado te diz muito pouco. Você vai infartar um monte de controle e de CFO aí, entendeu? Porque você começa a ter que trabalhar de forma operacional com essas variáveis. E a gestão do fato passado para você atribuir valor a uma empresa
fica cada vez mais difícil de ser feito, né? Porque o teu balanço ele vai te dizer talvez só um esforço, Exato. mas ele não vai te dar visão nenhuma sobre o resultado que aquele esforço vai dar. Exato. É mais ou menos quando você coloca no agro, você coloca um ponto do tempo e você crava um balanço. E não te diz muita coisa. Não te diz nada. Exatamente. E cada vez a gente vai ver isso em outros tipos de negócio que anteriormente a foto ela era suficiente para dizer se aquela empresa é valiosa ou não é valiosa. Né? Aí eu tive que voltar um pouco na tua pergunta, mas a pergunta que você me fez é, tá bom, me conta a visão de finanças. Eu acho que é o seguinte, se a gente for simplificar a organização futuro, quais são os 3 grandes blocos de dados que qualquer organização tem? Quase, certo? Eu tenho um bloco cliente e mercado, tá? Esse blocão aqui. Eu tenho um outro bloco que é OT, tecnologia operacional. Se eu sou industrial, eu tenho uma planta, eu tenho sensores. E eu tenho um outro bloco que é o financeiro, que é reporte. Certo? E esses são os 3 grandes blocos. Dependendo do teu perfil de negócio, você vai ter uma certa predominância de um tipo ou de outro tipo. De outro. Mas, por exemplo, eu gosto de falar do caso da Adobe, né? Não sei se você sabe, mas a Adobe já faz bons anos ela decidiu que não ia mais vender licença. Ela transitou para o modelo de assinatura, certo? Certo. E eles rodaram os números e a projeção é que eles iam tomar uma queda de receita durante 2 anos. Uma empresa listada na bolsa. É uma mensagem ruim de dar. Sim. Ninguém gosta de ir num call trimestral e dizer, vamos tomar na cabeça 2 anos aí. Ninguém quer fazer isso. Certo. Quem foi o grande defensor e o que eles estavam fazendo na essência, mudando o modelo de negócio. O modelo transacional para o modelo de subscrição. É uma mudança radical. Quem foi o grande capitão, comandante dessa mensagem de mudança de modelo de negócio não foi o CEO, foi o CFO. Foi ele que foi ao mercado contar essa história. E eu acho que isso é um símbolo do que finanças pode ser. Primeiro tem essa nova realidade econômica que as pessoas precisam entender. Finanças vai ter que explicar essa história. Ponto 1. Ponto 2. Finanças tem um posicionamento natural para ser lembra, a gente estava falando agora há pouco, né? Pô, ninguém está organizando dados direito. De certa forma, para mim, isso é uma verdade que deveria começar por finanças. Sim. Certamente não é o único, mas ali, pela importância, pela relevância, tanto operacional de caixa quanto de reporte, de verdade econômica, de balanço, isso deveria partir de lá primeiro. E não sei se está onde poderia estar também. Tá? Sim, sim. Não, sem dúvida. E tendo feito finanças por tanto tempo, eu me enxergo dessa forma, né? No final das contas, finanças por si só acaba ficando muito pobre cada vez mais, né? Então, a capacidade nossa de conseguir penetrar nas outras esferas da organização e ser um catalisador de dados e também um disseminador de dados inteligentes e não puramente financeiros é o que vai determinar se essa organização vai ser capaz de trabalhar com dados bem ou não. Porque, de alguma forma, quando o dado ele vem atrelado a algo que o financeiro traz, ele ganha muito poder, né? Ele ganha muito mais capacidade de mobilização, né? Mas aqui, desculpa, só não, por favor. Mas só para tirar um pouco dessa pressão que a gente está colocando no CFO, coitado. Eu pensei muito nisso. Eu gosto dessa pressão. Eu acho que ela é importante, mas a gente também precisa botar isso num contexto mais amplo, né? O prazo médio de permanência de um executivo C-level na cadeira hoje está curto. 3 anos e meio, se eu não me engano, em média. Difícil fazer uma média disso, mas eu acho que esse é o número que está voando por aí. Não há transformação dessa profundidade, e eu gosto de falar, lembrando que é insuficiente a gente falar de simplesmente botar uma camada de tecnologia em cima do seu negócio como ele sempre foi, tá? Isso que eu chamo de transformação lagarta para lagarta, ou lagarta para super lagarta. Eu era uma lagarta, botei um monte de tecnologia, passei a ser uma super lagarta. Eu sou mais rápido, mais forte. Mas eu ainda sou uma lagarta. Enquanto esse pessoal que está captando esse valor maior, eles já viram no borboleta, eles aprenderam a voar. Eles desenvolveram uma técnica, uma habilidade nova, certo? Esse grau de transformação aqui, não tem nada errado de virar super lagarta, tá? Aliás, é um bom começo, só não pode parar por aí. Esse grau de transformação, ele leva mais tempo do que 3 anos e meio. E o mandate que está sendo dado, o que está sendo pedido do CFO, do CEO, do COO, do CMO, ainda é curto. Tá? Ou seja, eu estou puxando uma responsabilidade de board aqui.
Aqueles que você dizer quem é responsável pela perenidade e sustentabilidade do negócio no tempo, todo mundo vai te dizer que é o board. Sim. Certo? Essa é a função dele. Esse pessoal tinha que estar muito mais engajado nessa curva. E eu acho que tudo isso que a gente está colocando, que tá dizendo que está mal entendido no executivo, está mal entendido no board também. Só para complementar e não deixar a conta ficar só por coitado do CFO. É muito interessante tudo isso que você vem falando, porque a gente falou de board, a gente falou de CFO, a gente falou de diversas áreas. E a gente mal falou da área de tecnologia, em última instância, né? Uhum. E quando a gente fala de transformação digital, né, no tal termo de transformação digital, tem empresas que fazem isso comprando software pronto, tem empresas que fazem isso contratando uma software house, tem empresas que fazem isso investindo em um time de tecnologia e novos negócios / inovação, né? E muitas vezes todos esses modelos eles não prosperam, né? Dentro desse tempo que você colocou, que eu acho que é um tempo longo que as empresas precisam ter uma boa maturidade para assumir que vão precisar. Por que eles não prosperam? Quando a gente para olhar em cima de tudo isso que a gente acabou de falar. Cara, aí tem duas coisas, tá? Eu acho que tem algumas mensagens importantes. A primeira delas é que, honestamente, não tem nada errado com o modelo em si, tá? Mas é a mesma coisa que eu tenho observado, de novo, né? O hype do momento, AI. Faz meses... Era metaverso. Vocês lembram do boom de metaverso? Todo mundo fala de metaverso. Antes disso foi dados. A gente vem numa sequência de tecnologias emergentes e toda vez que surge uma, o cara fala assim, putz, como é que eu pego esse trem e boto no meu negócio? Para mim já tem um problema nessa forma de pensar, que tá meio atrelado à resposta que eu quero te dar. Você precisa desenhar o teu modelo operacional para que ele esteja pronto para absorver uma tecnologia emergente. Para passar por esse ciclo que você vai passar. Na verdade, pensa no modelo operacional que ele absorve. E não que você tenha que plugar mais um puxado. Você entende? Esse é o grande problema, porque tá todo mundo vendo a coisa muito estática. Isso tem uma conexão com o modelo de adaptabilidade das organizações. Lembra? Anos atrás, você lembra do Six Sigma? Sim. Então, o Six Sigma foi super moda uma época. E era importante, tá, cara? Mas ele é símbolo desse momento industrial. O que o Six Sigma veio para fazer? Ele veio para eliminar a variância. Tá? O meu processo ele fica o mais previsível possível. Acho uma variância, eu elimino uma variância. É isso que fazia o Six Sigma. Cara, o mundo hoje é só variância. Então, assim, não adianta você pensar em estático e trabalhar com variâncias. Você precisa pensar em constantemente fluido. É uma inversão de lógica. E é por isso que esses modelos funcionam. Não é um modelo de injeção. É onde você está tentando aplicar o modelo. Está mais no receptor do que no... Exato. Essa é a minha questão. E aí volta naquele ponto. Ninguém vai comprar sua transformação digital. Você vai ter que mudar na sua essência. Hoje você está ingressando com a Ionix no mercado. Eu quero que você explique o que é a Ionix. Tá bom. Mas quando eu te ouço falar sobre ela... Me parece que é justamente isso. Você está muito mais trabalhando no receptor do que no emissor, né? Você está trabalhando muito mais em como que eu vou receber inovações do que em que tipo de inovações eu vou colocar para dentro, ou que tipo de transformações eu vou colocar para dentro, né? Cara, assim, eu brinco que quando começou aquela jornada de transformação pessoal e transformou minha área, o meu business na empresa como um todo, naquela época, assim, tem coisas que você não pode desver. Certo? Depois que você viu, tá visto. Isso foi uma verdade para mim. Se você não vai mais desver, eu não posso ir a mercado com uma outra lógica. Então, agora, o que eu preciso corrigir? Né? Onde que eu estou focando o momento? A gente precisa ter um pouco de calma. Tá? E a gente não pode sair falando de transformação de saída. Alguns podem. Tá? E aí, tudo bem, vamos trabalhar com esses caras. Mas, por incrível que pareça, 95% das organizações, independentemente de tamanho, e aqui eu queria até fazer um pequeno parênteses, que eu acho que uma das grandes oportunidades que está se perdendo, o digital, ele é o grande equalizador. Tá? Uma empresa pequena, bem administrada digitalmente, ela passa a ter uma presença digital imensa. E o cara que é muito grande, com uma baita fábrica, pode passar por irrelevante. E às vezes fica lento em comparação de alguém que pode ser muito ágil. É verdade. Então, é um conjunto de ferramentas que oferece uma oportunidade para pequena e média empresa como nunca foi antes. E outra, relativamente mais barato. Tira 2 zeros da conta que era investir em tecnologia de ERP há 10 anos atrás. É outra realidade. Então, vamos usar esse ferramental e é isso que eu quero fazer.
Tá? Esse é o meu grande propósito. Mas o que eu estou te dizendo é que eu estou focando muito no fundamento. Vamos começar? Dá para falar de um monte de coisa. Dá para falar de modelo de negócio de assinatura, dá para falar de AI, dá para falar um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a cuidar dos fluxos de dados, de automação básica. E uma outra coisa, né, que é muito próxima à minha realidade. Eu te falei, eu não posso condenar um modelo de escalabilidade de conhecimento vendido por hora homem, por pessoas, e querer replicar esse modelo fora. Agora que eu estou empreendendo de novo, eu vou fazer isso através de produtos. Tá? Então, eu quero criar produtos que esses receptores, como você colocou, possam acelerar para transformar seus fundamentos e não necessariamente vender consultoria. Sempre tem uma carga de ajudar a entender um pouco aquilo, mas o ideal é ter impacto com o cliente muito rápido, ou seja, chegar e colocar um ativo na mão dele para que ele possa dar esse salto rápido. Hoje, você literalmente pode mudar de patamar em 6 meses. Então, isso tem que ser aproveitado. E isso para dentro dessa jornada de 7 anos é uma boa notícia, né? Porque a gente consegue implementar alguns quick wins bastante satisfatórios, né? Cara, e assim, com dinheiro que chega a ser engraçado de tão pouco que é. E é um pouco do que a gente estava falando e até, enfim, construindo empresa, eu passo por isso também, né? Muitas vezes quando a gente está pensando numa jornada tecnológica, a gente está pensando numa macro definição muito grande e ambiciosa sobre o futuro e a gente não consegue dar o primeiro passo. Como que a gente sai desse paradigma, né? De ficar sonhando com... não de ficar sonhando, mas de ficar preso a uma idealização muito diferente daquilo que a gente vive hoje e a gente consegue dar um passo... No campo dos negócios é mais fácil a gente pensar em teste AB, experimentação e etc. Mas quando a gente olha para dentro, para a estruturação interna, normalmente é difícil a gente achar o primeiro passo para a gente poder dar na construção de uma empresa dessa que demora 7 anos para se tornar outro animal, digamos. Eu tenho um conjunto de erros no meu passado que são erros bonitos. Eu cometi alguns erros glamourosos que eu realmente aprecio alguns dos erros que eu cometi. Aprendi a tratar erro como um ativo. Mas um deles foi imediatamente pensar em transformar modelos de negócio. Tá? Isso vai acontecer. Mas o mais importante de tudo, e é essa mensagem que eu quero trazer para todo mundo que estiver ouvindo a gente, e é verdade para a Action também, o importante é começar. E o começar, cara, pode ser por automatizar de forma muito banal um processinho qualquer com um BPM qualquer. E depois você vai botar um AI nesse BPM para fazer uma análise, depois você vai plugar isso com outro processo. Não importa, porque se isso for feito em algum grau, 2 coisas acontecem. Você começa a ver que funciona. Eu trabalhando com inovação, porque eu trabalho com inovação para transformação, certo? É um espaço difícil de operar. Antes de falar em inovação, falando só em transformação, que é o lado mais puro tecnológico, uma das coisas que você precisa fazer é tangibilizar e dar credibilidade. E às vezes você faz do jeito mais simples, automatiza o processo. Só prova que funciona, você vai querer dar o próximo passo. Esse é o mais marginal que a gente tem. Exato. Então, assim, vamos começar por aí, vamos focar no foundation. Fazer o básico bem feito, cara, é uma máxima que eu tô dormindo e acordando com ela todo dia. Uhum. Inevitavelmente, para a gente transformar negócios, na linha do que a gente está falando, a gente precisa transformar pessoas, né? E essa é a transformação mais dolorosa para a gente, né? Para todos nós, em N outros tipos de transformações que a gente passa. Como é transformar digitalmente uma pessoa? Você sabe que tem coisa que a gente corre a vida inteira e não consegue fugir, né? E essa é uma delas. Vamos pegar o hype do momento, só para exercitar essa tua provocação. O que está todo mundo falando sobre AI? Vai substituir o humano? Está todo mundo com medo que sim, mas a resposta oficial é não. A grande sacada disso é o humano e o AI trabalhando juntos. Esse vai ser a grande sacada. Não tenha medo do AI que vai roubar o teu emprego. Trabalhe com AI porque você vai ficar imbatível, certo? Cara, isso abre uma categoria inteira, chamada AI Human Interaction. O reskilling, você reformatar uma força de trabalho inteira que agora vai ter que aprender a usar um AI na sua capacidade específica, que é 200 mil formas diferentes, certo? Quantos orçamentos no departamento de RH você viu com uma linha, uma rubrica, com um orçamento para fazer isso? Pois é. E ao mesmo tempo que, não cansam de falar de AI, hein?
Bom, assim, chega a ser chato o quanto se ouve de AI no mercado. Mas aquilo que importa, que é preparar o cara para usar essa ferramenta, eu uso LLMs sem brincadeira, cara. 60%, 70% do meu tempo. Se eu estou trabalhando. Isso não é para me gabar. É literalmente porque funciona. Só que eu tive que aprender a me gramar. Eu sei que ele não faz bem, ele faz um monte de merda. Agora, tem coisas que ele realmente exercita. Então, o que eu queria é que o hype, se pelo menos ele tivesse um efeito colateral legal, seria alocar orçamento nas coisas que todo mundo percebe. Porque se tá todo mundo falando de potencialização humana, cara, a gente vai ter que retreinar um monte de gente. Sim. Tem um jeito diferente de fazer, tá aí, tá vivo. Ninguém tá botando dinheiro que precisa em cima disso. E de certa forma a gente vai ter que, da mesma forma como você falou do teu ego pessoal, né, e do nosso ego pessoal, a gente vai ter que curar um pouco esse ego corporativo de precisamos honrar tudo aquilo que a gente tem e versus, puxa, precisamos baixar um pouco a bola e transformar o que a gente faz mesmo quando a gente já estiver relativamente ganhando, né? Tem isso, Leandro, mas também tem uma outra coisa, tá? O que eu aprendi do modelo de gestão clássico? O ser humano, ele tem muita facilidade em investir no tangível. Então eu vou comprar máquina, eu vou comprar stand, eu vou comprar lâmpada, eu vou comprar uma TV, eu vou comprar microfone. Isso daí, puta, eu preciso do meu negócio, eu preciso mesmo. Imagina esse estúdio aqui funcionando sem esse monte de ativo, certo? É muito mais fácil aprovar uma decisão Agora eu vou te dessa. dizer uma coisa, tira esses 5, 6 caras que estão aqui na sala com a gente, preparando isso com a gente. Nada disso funciona. E quanto tempo eles tiveram que estar prontos para fazer o que eles fazem hoje? E é esse o ponto, cara. A taxa de falha que a gente brincou não, debateu que é alta demais, 90% disso é porque o orçamento não está indo para pessoas. É verdade. E aí, dito isso, eu queria que você falasse um pouco de como que você está desenhando a tua oferta para poder endereçar esses diferentes pontos, né? Considerando que quando eu falo com você, diferente de outros modelos que eu já vi, esse aqui tem um bloco de tecnologia relevante, mas ele tem um bloco de não tecnologia relevante também, né? Então, a gente está de olho em 3 grandes movimentos, tá? Um deles negócios são tecnologia são negócios, certo? A gente já meio que cravou essa verdade. O que significa que o dono de uma empresa média vai ter que fazer investimentos em tecnologia estratégicos. E ele não tem necessariamente o budget para contratar um baita CTO, certo? Então, uma das coisas que a gente quer fazer é criar um mecanismo onde ele pode ter acesso a decisões, alguém que pode ajudá-lo a tomar decisões de investimento tecnológico e de roadmaps tecnológicos de forma mais econômica. Tem modelos mais clássicos, que é o CTO fracionado, que escala mal. A gente tá olhando para um modelo um pouco diferente, muito parecido com o FAS da Action. Mas esse é um espaço onde a gente está modelando uma oferta importante e a gente quer ser esse agente que ajuda empresas a tomarem essas decisões tecnológicas estratégicas, que vão gerar vantagem competitiva, que vão definir que tamanho tem a minha margem amanhã, tá? Quanto dinheiro eu levo para casa como empresário, certo? Esse é o primeiro. O segundo deles a gente está preocupado com essa engenharia de dados toda. E, assim, honestamente, quando você pensa globalmente hoje, se você falar em Databricks, em Snowflake, em Cloudera, tem uma série de soluções de dados de tamanho enterprise que são incríveis, cara. Honestamente, já resolveram o problema de engenharia de dados de organizações gigantescas. O problema é que você começa jogando num número meio grande, que não está acessível para todo mundo. Então a gente também está querendo trabalhar nessa equação de dados, de engenharia de dados, num estágio um pouco antes de chegar nesse tamanho. Preparando as empresas para capturar essa engenharia lá na frente, né? E na verdade criando uma engenharia que seja mais barata e prepare eles para essa transição daqui a pouco, tá? Então esse é o Data as a Service, essa visão das soluções de dados escaláveis que a gente quer ajudar. Mas isso precisa acontecer, porque senão as empresas médias que já poderiam estar se beneficiando de dados, como a gente falou agora há pouco, poderiam parecer muito maior do que são, crescer muito mais rápido do que crescem, se beneficiar disso e não conseguem porque não estão resolvendo esse problema. Então, de forma muito barata, a gente quer fazer isso. Tá? Então, é uma democratização de gestão de engenharia de dados que a gente realmente quer atacar. E a terceira delas é o Hyperautomation, né? Mas, de novo, muito barato, muito barato. Modelos cara, pega os seus processos e joga aqui para dentro. Aqui sim, eu vou ser obrigado a entrar no hype agora. A gente tá olhando muito de perto a questão de agentes autônomos. Tá? Daqui a pouco vai estar todo mundo criando funcionários especialistas que têm um papel de função dentro de uma empresa, mas ele é um robô.
E ele é um robô que ele não é um robô que quebra, como foi a primeira geração, né? Ele não para quando uma variável muda. Ele literalmente funciona. E ele conversa com o cara de marketing. Eu vou criar um analista de marketing que conversa com o meu analista de canais, que conversa com o meu cara de investimentos. Cara, isso, de novo, olha a potência que isso tem para pequenas e médias empresas. Você pode botar um exército de agentes que vão te dar capabilities, competências que você não tem, níveis de investimento muito baixos. O problema é que as pessoas não sabem fazer isso. Então a gente quer trabalhar muito nessa questão de destravar essa equação. Mas veja que a gente está falando muito de fundamento. Eu já não estou falando de transformar um modelo de negócio. Eu tenho clientes que a gente vai falar disso, não tem jeito. Você sabe bem, mas eu acho que 90% desse pessoal está precisando fazer o fundamento 0, porque senão ele não dá o passo 2. Então vamos cuidar do passo 1, porque senão o passo 2 não sai. E o legal é que o passo 1, até com todo esse ferramental que hoje ele está mais disponível, né? Você pode enxergar o resultado dele de uma forma mais rápida do que em outros momentos, né? Que você tinha que fazer grandes projetos, mobilizar muito budget, etc. Né? É profundamente democratizante, cara. É por isso que eu não me conformo que alguém fala, a empresa pequena não tem tecnologia. É a empresa pequena que mais deveria estar aproveitando o momento de democratização que a gente está vivendo agora. Uhum. Sem dúvida. Um ponto que a gente tem muito trabalhado junto é na intersecção entre essa jornada e o capital, né? E esse é um ponto importante, assim, pelo menos do nosso lado como Action. Quando a gente vai captar para uma empresa que está buscando uma jornada de transformação tecnológica, é muito importante a gente aprofundar a conversa e construir uma credibilidade muito grande em cima daquilo que a gente está se propondo a fazer, para onde vai o dinheiro e quanto aquilo vai custar. De certa forma, esse novo ciclo de startups que estão sendo construídas e que estão começando a escalar, está sendo exigido dela um nível de responsabilidade com o gasto maior e para isso a profundidade da conversa tecnológica tem que subir, né? E tem sido muito bom contar com vocês nesse aspecto, porque de certa forma vocês nos ajudam a criar essa segurança de que a conversa ela está profunda o suficiente, né? Esse é um tema que é muito caro a mim, a nós de forma geral, né? Porque parte da tese, e eu, de novo, quando eu dou palestra, uma das frases que eu cutuco a turma e a turma reage é quando eu digo, se você é dono de uma empresa média hoje e vender o seu negócio, você está deixando dinheiro na mesa. Tem uma parte do valor que é intangível. Que muito provavelmente não está capturado, né? Que não está capturado. E a única forma de capturar seria digitalmente. Tem conhecimento dentro do seu business que seria monetizável e você, por ter uma tese industrial, você não transitou a natureza da tese. Então, isso é uma das coisas que a gente entende que tem essa responsabilidade, cara. Assim, isso é quase uma coisa que eu me sinto responsável. Como eu te falei, muito humildemente, eu sou um cara que não sou um especialista, mas eu estudo isso há muito tempo. E eu levei muita lambada, tem muita cicatriz. E a única razão que eu acho que eu tenho esse direito de estar aqui conversando com você com algum destaque sobre isso, e agradeço a todo o espaço cedido, é porque eu acho que eu posso contar essas histórias. E eu tenho visto isso. E eu tenho visto e falo assim, cara, não é possível que a gente não ajude o empresariado brasileiro e as lideranças econômicas no Brasil a entender que a equação econômica ela é diferente. Então, é um prazer muito grande atuar com vocês. Quando a gente pega uma organização que tem uma tese, né, se ela fosse fazer um valuation e a venda no modelo clássico seria A, e quando a gente mostra que ela transformada vale 5A, porque tem os ativos intangíveis, eles são acessíveis, eles são acionáveis através de investimento em tecnologia, essa tese de mobilização de capital faz muita diferença. E eu acho que não tem gente o suficiente no mercado habilitada para ter essa conversa. Sim. Eu gostaria que tivesse muito mais. E tanto na tomada de decisão pré-investimento, quanto na gestão do investimento. Né? Não, exatamente. Porque em um dado momento, quando chega lá dessa jornada aí de 7 a 10 anos, né? Que curiosamente combina com o ciclo de private equity ou venture capital. E se você tá lá pelos anos 2 ou 3, é a hora que você começa a viver o vale ali, Exato. né? Então, passar por isso com uma certa sanidade, né? Considerando o capital investido, não é fácil. Então, cara, assim, quando a gente dilui essa conversa, né, você chega numa equação muito simples. Qual a tese? É simples, porém não fácil. Qual é a tese? E aí, use of proceeds. Quanto você precisa para fazer aquilo acontecer e como é que você faz acontecer, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. E para a gente fechar, aquela pergunta bem assertiva que eu acho que é justamente o que originou essa conversa nossa. Como que se catalisa valor digital? São 3 componentes que têm que estar bem entendidos. Tá? O primeiro deles é contexto. Como é que as regras novas funcionam?
E a gente volta naquela conversa que a gente estava tendo sobre como é que o economics de um mundo onde o custo marginal tende a zero funciona, que é diferente. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Isso coloca uma série de características no teu modelo de contexto que é importante. São importantes. A segunda coisa, o modelo estratégico. Eu tenho que começar logo, então tá tudo bem eu começar por uma automação, uma digitalização do meu negócio, mas isso é insuficiente. Eu preciso entender o que o meu cliente quer fazer e como isso está mudando. Então eu preciso entender duas coisas. O que ele quer fazer? Onde que eu me encaixo na missão dele hoje? Tá? Para você ter uma visão muito clara de como você agrega esse valor e como você vai permanecer nesse lugar. Tá? Esse lugar que você tem que defender, essa cadeirinha que você tem que defender com unhas e dentes. E essa resposta é menos óbvia do que parece. Muito menos óbvia do que parece. Tá todo mundo pensando no produto. Eu faço isso, eu vendo sapato. Não é que eu protejo o pé do cara enquanto ele está correndo. Uhum. Você entende? Inclusive tem nome, a gente chama de jobs to be done, é um nome meio fancy, mas... entenda a missão do teu cliente e como você se encaixa nela. E 2, entenda que essa missão está mudando. Então, como é que você se mantém viável dentro dessa mudança ou até acelera a mudança. Então, essa visão estratégica ela é muito importante. Tá? E você deveria assumir a ambição nessa escala. Se o meu cliente para pensar no que aconteceu no mercado de mobilidade. Tá? Eu vendia carro, certo? O cliente queria fazer era sair do ponto A para o ponto B. Ele não precisava necessariamente comprar um carro, ele podia chamar um Uber. Podia chamar um táxi, um 99. Não importa. O ponto é, o meu negócio era mobilidade, não era carro. Por isso você vê as montadoras todas indo para o mercado de locação, porque agora eu faço uma assinatura de carro. Sim. Eu não preciso vender mais o carro. Esse é o modelo mental que eu preciso entender. Agora, para uma indústria que fabricava carro, passar a vender a ser uma provedora de assinatura, é uma mudança operacional gigantesca. Mas essa é a equação que vai ter que ser resolvida no estratégico. Infelizmente, o estratégico é um pouco mais focado, porque dali você entra no segundo componente, que é a capacidade de execução. E o maior tombo está na capacidade de execução. Porque no estratégico, mesmo que você comece errado, se você aprender rápido, você recalibra. Mas se você não mexer na tua capacidade de execução, você vai ter um problema. Então, primeiro, pensa, qual é o componente digital da tua oferta? Todo mundo deveria ter essa resposta fácil. Sim. Certo? Então, assim, como é que o digital agrega valor no que eu faço hoje? Segunda coisa, que cara tem o meu modelo operacional? Tá? Se eu não tenho mais... Se dados e AI é importante, como é que eu monto uma estrutura onde isso está bem trabalhado? Imagina que o meu negócio era vender sapato. Certo? Então você mede o sucesso do teu negócio pela quantidade de unidades vendidas. Certo? Só que você criou um novo negócio que é transporte de bicicleta do seu cliente. Não importa o modelo, certo? Só que isso é uma solução nova, mas na prática ela reduz a quantidade de sapatos vendidos, certo? Se você não mexer no teu modelo de gestão, onde o sucesso é definido por quantidade de sapatos vendidos, o que você faz com essa iniciativa nova? Você mata ela, porque ela não aumenta a quantidade de pares vendidos. Então você precisa começar a redefinir como é que você mede sucesso. Isso é muito difícil de fazer. Especialmente para um modelo que está muito arraigado. Então, mexendo nessas coisas. Depois você tem o seguinte, tá bom, as competências mudaram. Então, qual é o meu gap de competências? Como é que eu mantenho um modelo de inovação? Como é que a coisa mais engraçada que tem? Tecnologia é estratégico? Então, por que o cara que toma a decisão de código na tua empresa está lá no 5º nível hierárquico hoje? Então, assim, mexa no teu músculo de engenharia de software, mexa no teu músculo de engenharia de dados, mexa na tua capacidade de pensar em inovação, quer dizer, quantos experimentos de inovação eu estou fazendo. Então, isso tudo são componentes de um arcabouço mais complicado, que é tudo que eu preciso fazer para executar a transformação de um jeito adequado. Então, mas de forma simples, contexto, visão estratégica e todos os componentes que eu preciso mexer para ter capacidade de execução. Se eu tiver esse tripé, a tua transformação tem mais chance de dar certo e mesmo assim ela é arriscada porque ela é difícil. E a gente vai ter que passar por isso inexoravelmente. Inexoravelmente. Né? Bom, acho que fico feliz da gente ter tido essa conversa, Oliver. Tem sido muito bom aprender com você durante essa jornada. Espero vê-lo mais no escritório da Action. Espero ver o time de vocês mais na Action. Por aqui a gente vai encerrando também. Eu quero agradecer a todo mundo que tá nos assistindo. Oliver, se o pessoal quiser te encontrar,
encontrar a Ionix? Cara, a gente ainda mal ficou de pé, né? Então o site ainda vai subir, etc, etc. Mas me encontrar é fácil no LinkedIn, eu sou muito acessível, gosto de me conectar com pessoas. A grande mudança que eu tive que fazer quando eu era executivo de uma área grande, eu tinha que maximizar o foco do meu tempo. Eu olhava assim, cara, se fosse uma perda de tempo, eu cortava fora. Quando você começa a trabalhar com inovação, você aprende, você vai ter que olhar de forma ampla e lidar com um monte de bobagem que vem na sua frente, porque no meio da bobagem que tem as pérolas. Sim. Então, assim, eu adoro conectar com todo mundo, eu adoro ouvir as ideias. Então, o LinkedIn, o Oliver Cunningham, tá super fácil. Acessem por lá, eu respondo, bato papo e dali a gente constrói uma conversa. Boa. Do nosso lado, se vocês quiserem achar o Oliver através da Action, a gente super conecta, obviamente. E a gente está à disposição no nosso site, actionexec.com. Também estamos no LinkedIn. Esse conteúdo vai para o YouTube. E ficamos totalmente à disposição para conversar. Quero agradecer ao Oliver pela presença. Foi um prazer essa conversa. Agradecer a Blues Content por ter disponibilizado essa infraestrutura para que a gente fizesse mais esse episódio. E agradecer a vocês também. Espero os feedbacks, por favor. Comentários, sugestões, a gente está super à disposição, estamos construindo essa jornada de comunicação ainda, então todo tipo de feedback é bastante válido. Muito obrigado a todos e até uma próxima.